E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, eu acho que esse tipo de ação é desnecessária se as pessoas tivessem consciência. Mas consciência parece que é o mínimo que as pessoas não têm, tá? Mas olha só. Conscientização da prevenção do coronavírus entre os residentes estrangeiros será reforçada na região central do Japão, no caso uma campanha, né, para prevenção. O governo da prefeitura de Gifu e duas cidades da prefeitura com muitos residentes estrangeiros decidiram que as autoridades locais visitassem diretamente seus pontos de encontro para reforçar a conscientização sobre a prevenção de infecções por coronavírus. Gifu é o estado que eu moro. Tá? As cidades de Minokamo e Kane, Minokamo é a cidade vizinha de onde que eu moro, e Kane é uma cidade um pouquinho mais afastada. Na prefeitura de Gifu, no centro do Japão, e o governo da prefeitura mantiveram discussões sobre contramedidas contra as infecções do coronavírus no dia 24 de maio. Segundo a prefeitura, dos novos casos de coronavírus notificados durante a semana de 17 a 23 de maio, 17 das 38 infecções confirmadas em Minokamo envolveram residentes estrangeiros, enquanto houve 23 infecções de cidadãos estrangeiros entre os 70 confirmados em Kane. Havia necessidade de um negócio desse se as pessoas tivessem um pouco mais de conscientização. Mas, sabe como é que é? E Minokamo é a cidade vizinha, e Kane é um pouco mais para frente. Minokamo é assim de brasileiro. Tá? Tem muito brasileiro em Minokamo. Um aglomerado de coronavírus envolvendo cerca de 100 indivíduos, incluindo estrangeiros, também ocorreu e não foi contido. As autoridades da província, das provinciais e municipais, não, tipo assim, o que eles querem dizer? As autoridades do estado, tá? Não só das cidades, mas do estado em si, no caso o governador, e municipais, no caso os prefeitos e subprefeitos, de ambas as cidades planejam visitar as igrejas locais, né, de trabalho e escolas onde os residentes estrangeiros se reúnem e lhes dizer diretamente para evitarem jantar juntos em grandes grupos, bem como sair quando se sentirem mal. Há necessidade de um puxão de orelha desse jeito? Eu acho vergonhoso. Ah, me desculpe falar, eu acho vergonhoso esse tipo de coisa. Mas, além disso, a prefeitura e as duas cidades estabelecerão um sistema para complementar as despesas necessárias às medidas anti-infecciosas nos ônibus que transportam os trabalhadores estrangeiros. O governador de Gifu, Hajime Furuta, enfatizou a necessidade de fortalecer as contramedidas, dizendo: tem havido inúmeras infecções de estrangeiros e a taxa de ocupação de leitos hospitalares na área centro-sul de Chuno ultrapassou os 80%. Preciso dizer mais alguma coisa, né? Eu acho vergonhoso esse tipo de coisa. Tá? Eu acho porque nós somos estrangeiros no Japão. Então é aquela velha história. Tá? Nós devemos nos adaptar ao sistema deles. E não o Japão a ter que se adaptar ao nosso sistema. Eu acho muita arrogância. Eu acho, tá? Isso agora é meu pensamento, independente da reportagem. Eu acho muita arrogância das pessoas que vêm para o Japão, independente da nacionalidade, e achar que o Japão deve se adaptar a ela. E tem muitas pessoas que fazem isso. Tá? Não são poucos que acontecem aqui no Japão. Dá para vocês terem ideia sobre isso, dependendo do tipo da pessoa que você conversa, as amizades que você tem e os pontos de vista que acontecem. Tá? O Japão abriu as portas, nos deu oportunidade para vir para cá, trabalhar. Por que não respeitar o que o Japão está pedindo? Era o mínimo que as pessoas deveriam fazer. O mínimo, até porque o Japão ele pode revogar o estado do visto da pessoa da noite por dia e falar assim, não te quero mais aqui, vaza. E aí?
A pessoa vai reclamar, vai falar que o Japão é ruim? Até porque eu já soltei uma matéria falando que o ano passado, 2020, houve um recorde de 1.210 pessoas que perderam visto no Japão, tiveram visto revogado no Japão, elas foram deportadas. Né? E a deportação no Japão hoje em dia se dá por duas vias. Perdeu o visto, tem que ir embora. Se a pessoa não for embora, aí ela vai ser forçada a ir embora, de um jeito ou de outro. Havia necessidade de um negócio desse? Não havia. É questão de cumprir as regras. Eu acho vergonhoso. Tá? Mas de qualquer maneira, cada um tem um ponto de vista, cada um, né, age da melhor maneira possível. Só que meu ponto de vista, ressaltando, é que o Japão nos deu oportunidade para vir para cá. Abriu as portas do país. Por que não respeitar as ditas das leis dos japoneses? Não estou falando para puxar saco de japonês dentro de fábrica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? As regras do país são para todos. Puxação de saco dentro de fábrica é outra coisa. Tá? Então você vê que o Japão deu oportunidade para as pessoas virem para cá. Da mesma forma que nós temos os direitos que todos os japoneses, desde que nós cumpramos com nossos deveres. Se você não cumpre com o seu dever, você quer ter direito de quê? É o que acontece com muita gente. Muita gente não quer cumprir com os deveres, mas quer ter os direitos. É complicado. Como diz, a liberdade, ela tem um preço. Se você não pagar o seu preço, o preço da liberdade, você não tem a sua liberdade. Você fica restringido. É aquela velha história. Se você não pagar a conta do seu celular, você vai ter o seu celular? Não vai. E qual que é o preço da sua liberdade do uso do seu celular? É pagar a conta. É o mínimo. É a mesma coisa. Você está fazendo uso da eletricidade. Você quer ter a liberdade de usar a eletricidade? Quer ter a liberdade disso? Pague a conta. Se você não pagar a conta, você não vai ter a liberdade para isso. É a mesma coisa. Nossa liberdade de estadia no Japão. Só que tem muita gente que não entende. Não precisava chegar nesse ponto, né? Eu acho vergonhoso. Mas, de qualquer maneira, é isso aí, família. Então, você já sabe o que está acontecendo no estado de Gifu. Né? Vergonhoso, mas fazer o quê? Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.